O que é o diabetes tipo 2? Você talvez tenha diabetes tipo 2 e simplesmente foi dito para você o seguinte: olha, você tem diabetes, essa doença não tem cura, você vai ter que tomar remédios para a vida toda. E a única coisa que você recebeu no dia que você teve esse diagnóstico foi uma receita com remédios. Olha, a partir de hoje você vai ter que tomar esse remédio, vai lá na farmácia popular ou compra esses remédios na farmácia, né? Alguns custam valores altíssimos e pronto, tá tudo bem. Um abraço para você. Você tem diabetes porque você comeu muito açúcar. E só. Talvez durou aí 15 minutos, né? 15 minutos, 20 minutos a sua consulta. E aí, a partir de hoje, desde então, você toma os remédios para tentar controlar a glicose alta. Nesse vídeo você vai conhecer exatamente o que é o diabetes tipo 2 de uma forma muito simples e vai até entender se tem a possibilidade ou não de reversão do diabetes. Olá, meu nome é Wellington Filho, sou especialista em diabetes e em reversão de doenças autoimunes e inflamatórias. A única coisa que você precisa fazer agora é se inscrever no canal, porque o valor que eu entrego aqui pode ser muito interessante e importante e vai fazer diferença na sua vida. Eu já ajudei milhares de pessoas a reverterem as suas doenças, como diabetes tipo 2. Se falar em reversão de diabetes ainda não faz sentido para você, assista aqui todos os vídeos do meu canal, siga aqui os links, que tudo isso começará a fazer sentido e poderá ser uma realidade na sua vida. Bom, mas afinal de contas, o que é o diabetes tipo 2? O que acontece com a pessoa que faz com que ela tenha diabetes tipo 2? Eu vou aqui no meu flip chart aqui, vou mudar aqui o meu microfone para ficar melhor, para você me ouvir melhor. O que acontece? Todo alimento que você come, basicamente, os principais alimentos, quando você come carboidratos, basicamente, esse tipo de alimento ele vai se transformar em açúcar no sangue. Só que diferente do que a maioria das pessoas pensam, nem todo carboidrato, nem todo alimento que se transforma em açúcar no sangue precisa ter o sabor doce. Basta ser um carboidrato que ele vai, em regra geral, se transformar em açúcar. Uns mais rápidos, mais devagar, né, mais lento, mas tudo vai se transformar em açúcar no sangue. Acontece que depois de muito tempo comendo e ingerindo esses alimentos ao longo da vida, uma pessoa se tornou diabética do tipo 2 porque um hormônio chamado insulina, olha só, presta atenção, um hormônio chamado insulina, depois de tanto jorrar no corpo dessa pessoa que comeu muitos alimentos que se transformam em açúcar, o corpo dessa pessoa ficou resistente à insulina. É como se você tomasse um antibiótico durante muito e muito tempo. E aí depois de muito tempo esse antibiótico não faz mais efeito. Isso é muito comum, inclusive, né? Mas é só um exemplo para você entender. A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, né? Então, e por que serve? Para que serve esse hormônio? A insulina, basicamente, ela tem um papel de fazer com que, né, as nossas células, né, vamos lá, as células musculares, células hepáticas, por exemplo, elas sejam alimentadas com a glicose dos alimentos. A insulina é como se ela abrisse, né, abrisse as nossas células para a glicose entrar. Só basicamente a insulina que consegue fazer isso. Mas depois de tanta insulina batendo aqui na porta da célula, dizendo: ô célula, deixa eu entrar, eu preciso entrar, né? O que acontece? Não dá mais, a célula não aceita mais, porque não cabe mais. E aí é isso que acontece, a pessoa fica resistente à insulina. E aí, mesmo tendo muita insulina no corpo, batendo aqui na célula, 10, 15, 20, vamos imaginar, não vai adiantar, porque vai estar fechada. E aí a pessoa que tem diabetes, ela não tem problema, ela não tem falta de glicose, ela tem muita glicose, mas a glicose não consegue entrar na célula, porque ela está resistente à insulina. E aqui agora você entendeu que o que faz uma pessoa se tornar diabética do tipo 2 é isso, é os alimentos que ela comeu ao longo da vida, basicamente, em regra geral, né, o diabetes tipo 2, ele com o tempo se tornou resistente à insulina, porque o corpo dele não consegue mais lidar com aquele excesso de glicose, porque a insulina
agora não consegue entrar na célula, mesmo produzindo insulina. Pode ser que com o tempo a pessoa que tem a diabetes tipo 2, ela comece a reduzir a quantidade de insulina produzida, porque o pâncreas está sendo obrigado a produzir muita e cada vez mais insulina para dar conta. Porque se eu não consigo abrir a célula com 10 insulinas, por assim dizer, para você entender, batendo ali na porta da célula, eu coloco 20, eu coloco 30, eu coloco 50, eu coloco 100. Aí chega uma hora que a célula vai abrir um pouquinho e vai deixar, tá bom, entra aí um pouquinho e tal, e tá tudo certo. Mas isso vai ficando cada vez pior. É como se você morasse aí perto de uma oficina, aí essa oficina faz muito barulho, bem batendo o carro, lanternagem e tal, e aí no começo você se incomoda, aí passa um mês, 2, 3, daqui a pouco aquele barulho nem te incomoda mais, mas aí instala outra oficina do lado, aí é mais barulhenta ainda do que aquela anterior. Aí no começo te incomoda um pouquinho, daqui a pouco aquelas duas oficinas juntas não começam, nem fazem efeito mais no seu ouvido, você já se acostumou, você desenvolveu resistência àquele barulho. A mesma coisa é parecido também com a insulina. É por isso que você agora entende e compreende que o diabetes tipo 2 é uma doença nutricional, não é genético. A genética pode ter sim um papel, mas é um papel mínimo. E esse papel só será acionado se você ingerir as mesmas quantidades ou tiver o mesmo estilo de vida que aquela pessoa que de repente te passou essa genética, pais, avós, enfim, se você tiver os mesmos hábitos que ele. Então, o que torna uma pessoa diabética são basicamente os seus hábitos alimentares, o seu estilo de vida. Existem outros fatores, como o estresse, como alguns remédios que podem facilitar, aumentar esse risco de diabetes. E eu ensino isso no meu curso, no meu método de reversão do diabetes. Aqui embaixo tem alguns links onde você pode entender sobre tudo isso, clicar e me seguir nas outras redes sociais e conhecer inclusive o meu método de reversão do diabetes, onde eu já ajudei mais de 10 mil pessoas a entenderem como reverter o diabetes. E no caso do diabetes tipo 1, como baixar, reduzirem até 80% a quantidade de medicamentos, especificamente de insulina. E a pergunta que fica é, como é que eu posso melhorar isso aqui? Como é que eu posso reduzir isso aqui? Bom, os remédios trabalham aqui, ó, na glicose, né? Ou seja, tem muita glicose circulante. O que o remédio faz? Ele vai trabalhar aqui embaixo. É como se você chegasse na sua casa, o chão estivesse molhado, você vai lá e enxuga o chão com um pano seco. O pano é o remédio, tá bom? Você enxuga. Terminou de enxugar? Volta a subir aquela água de novo. O chão fica molhado. Aí você vai lá, compra mais pano e enxuga de novo. Molhado, enxuga de novo. Remédio faz isso. O remédio não trabalha na causa. Trabalha lá nos efeitos que aquilo causa. No excesso de glicose. Ele enxerga errado. De propósito, claro, né? Por quê? Porque aí eu vou vender panos para você. Nesse caso, o que você teria que fazer? Poxa, onde é que está vazando aqui? Ah, é o piso. Ah, debaixo desse piso tem um cano de água. Você vai abrir lá o piso, olhar aquele cano, emendar, pronto, você vai secar e acabou o problema. É assim. A causa, enfim, se você já entendeu que o diabetes tipo 2 é uma doença nutricional, você aprendeu que se você colocar para dentro do tanque, para dentro da caixa, menos alimentos que se transformam em glicose, esse problema vai se reduzir. Em alguns casos vai reverter. Existem outras coisas que você precisa fazer, mas esse é o 80-20. E isso pode fazer a diferença na sua saúde. Entender que os alimentos que você come se transformam em glicose. E não tratar a glicose lá embaixo, tratar a glicose aqui em cima, antes de você comer esses alimentos. Essa é a forma mais lógica de se fazer. Mas tem gente que prefere comer glicose aos tantos e tomar um remédio achando que isso vai resolver o seu problema. E aí ela continua ficando cega, continua tendo problemas renais, problemas no coração, pressão alta, tem que tomar outros remédios para colesterol, outros remédios para evitar o impacto, por exemplo, que esses remédios causam nos rins, outros remédios para evitar o impacto que causam, por exemplo, na ausência de vitamina B12, como a metformina, que isso pode causar, outros medicamentos que podem causar esse efeito e a pessoa tem que fazer suplementação. Então ela toma o remédio para ter que tomar outros 4, outros 5. Bom, eu acho que é isso que você não quer, é isso que você quer fugir, correr desse tipo de coisa, não é? Bom, você já entendeu aqui a lógica do que pode ser feito. E eu fico feliz, porque agora eu abri essa janela
e não tem como você fugir. Agora você sabe como entender a sua doença e já entendeu parte como reverter o diabetes. E agora a única coisa que você precisa fazer é se inscrever no meu canal, mandar esse vídeo para pessoas que você conhece e ajudar mais e mais pessoas e espalhar essa mensagem para todas as pessoas. Aqui embaixo tem vários links para você clicar, seguir e entender sobre tudo isso e eliminar, quem sabe, essa quantidade de pílulas que você toma. Inscreva, clique, siga. Até o nosso próximo vídeo.